Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e este canal ele tem como objetivo o ensino da palavra de Deus. Nós postamos aqui toda semana aulas da Escola Bíblica Dominical das revistas da CPAD. E a partir desse trimestre nós vamos estar também postando e comentando a lição dos jovens, que por sinal está uma bênção neste quarto trimestre. Então nós vamos gravar hoje a primeira aula do quarto trimestre. Nós já gravamos há algum tempo, já postamos aqui as aulas dos adultos, né, das lições da CPAD. E a partir do quarto trimestre de 2021, do ano atual, nós vamos estar também postando a lição dos jovens. Eu quero pedir perdão, né? Tem uma construção aqui do lado da minha casa e é inevitável, né, passar o barulho para cá. Então peço perdão aí se tiver algum ruído fora, algum ruído extra aí, né? Se você não é inscrito em nosso canal, que você possa se inscrever, acionar o sininho das notificações, porque isso é muito importante, e também assistir o vídeo até o final. Isso é muito importante, porque tem pessoas que não assistem o vídeo até o final, né, e não ficam conhecendo o conteúdo do canal, né, e às vezes não se inscreve por não conhecer o conteúdo, né, do nosso canal. Então assista o vídeo até o final, deixe o seu like aí, o joinha, para fortalecer o canal. E que se você puder me ajudar mais um pouquinho, né, mais um empurrãozinho aí no meu canal, que você possa compartilhar este canal, este vídeo nas suas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso. Então vamos lá, pegue aí a sua revista. Hoje nós vamos fazer o comentário da revista de jovens, né? Primeira lição do quarto trimestre. Então pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, a sua caneta e o seu caderno de anotações para que você possa aprender juntamente comigo, né? Aprendamos juntos a palavra de Deus. Nesse quarto trimestre, na lição dos jovens, nós vamos estudar um tema muito profundo, que é Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da igreja. Então, nós vamos, a partir de hoje, estudar 13 lições abençoadíssimas sobre a escatologia, sobre a volta de Cristo e todos os temas voltados para a escatologia. Vamos falar sobre o arrebatamento, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, o aparecimento do anticristo, né? O retorno de Cristo em glória, o milênio, o julgamento final, né? Depois os novos céus e a nova terra, o destino final dos mortos. Olha aí que coisa interessante, né? Essas são algumas lições das que nós vamos estudar esse trimestre. Então vai ser uma bênção, tá bom? Não deixe de assistir e estudar a palavra de Deus conosco. Então vamos lá, após a vinheta, nós vamos começar a nossa aula em nome de Jesus. Na lição de hoje, que nós vamos comentar, a lição de número 1, né, da lição dos jovens, nós vamos aprender a doutrina das últimas coisas. A doutrina das últimas coisas, que é chamada de escatologia, tá bom? É um ramo da teologia bíblica chamada escatologia. O estudo, a doutrina das últimas coisas. O texto do dia
está em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, o qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. A síntese diz: estudar a respeito do fim de todas as coisas à luz da Bíblia traz consolo e esperança para o crente e glorifica aquele que tem o controle da história, que é Jesus Cristo. Então vamos lá, a lição ela está, nós temos aí também o texto bíblico, nós não podemos esquecer, né? O texto bíblico, eu vou deixar aqui na tela, está na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, dos versículos de 1 a 12. Então você pode pausar o vídeo, efetuar a leitura, se você ainda não fez, para que você tenha um melhor entendimento da lição, porque a lição ela é estruturada em cima da leitura bíblica, né? O texto bíblico escolhido pelo autor. A lição tem 3 pontos, né? O primeiro é a doutrina das últimas coisas e a Bíblia. Aqui nós vamos ver o que é escatologia. O Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia e Deus fala a respeito do futuro. O ponto 2 diz: por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? É uma pergunta, né? E dentro deste ponto vamos estudar, número 1, para termos uma vida santa. Número 2, para estarmos sempre alerta. E número 3, para termos esperança e sabermos combater as heresias. O ponto principal de número 3 diz: vivendo a esperança cristã. O subtópico 1 diz: o retorno iminente do noivo. O 2, a expectativa do arrebatamento. E o 3, a bem-aventurada esperança do crente. Então essa é uma visão geral daquilo que nós vamos aprender aqui nesta lição. Então vamos lá. A título de introdução, as mensagens a respeito das últimas coisas nos concedem esperança necessária para conhecermos a vontade divina para nós até que o Senhor volte. Então, por que estudar escatologia? Por que estudar a doutrina das últimas coisas? Porque isso nos traz esperança de que um dia Jesus voltará, levará a sua igreja para estar para sempre com ele nos ares, como diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, né? Ali vai falar sobre este assunto do arrebatamento. E também estudar escatologia serve para nos tornar vigilantes, alertas acerca dos iminentes fatos do final da história, né? Então nós precisamos estudar a doutrina das últimas coisas para ficarmos cientes, né, e alertas, né, sobre um futuro que Deus planejou para a humanidade, né? Tudo já está traçado, todos os eventos escatológicos estão traçados e isso é inevitável, né? Vai acontecer porque está escrito nas Escrituras. O tópico 1, vamos começar aqui no tópico 1, a doutrina das últimas coisas e a Bíblia. Então nós vamos ver aqui a relação entre a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, e a Bíblia. Subtópico 1, o que é escatologia? Segundo o dicionário de escatologia da CPAD, né, publicado pela CPAD, escatologia é derivado do grego eschatos, mais o vocábulo logia, ou seja, escatologia na nossa língua portuguesa, eschatos mais logia, né, se torna escatologia, que é nada mais nada menos
que o estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas. E nós, assembleianos, né, temos que eu chamo, né, de esquema escatológico, uma sequência escatológica, né? Tudo começa com o arrebatamento. Após o arrebatamento, a grande tribulação. Após a grande tribulação, o milênio, né? Também fala sobre o futuro de Israel, a ressurreição, né? O julgamento final, o estado eterno. Nós temos também, após o arrebatamento, o tribunal de Cristo, né? Aqui o autor ele coloca de uma forma geral, mas nós temos o arrebatamento, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, simultaneamente aqui na terra, a grande tribulação, o julgamento das nações, o milênio, o julgamento final, né, que é o trono branco, e o estado eterno, né, que é o estado em que a terra e o céu e aqueles que aceitaram a Cristo e foram salvos estarão vivendo para sempre. Então, escatologia é isso, é o estudo das últimas coisas, é um estudo sistemático e lógico das últimas coisas. Subtópico 2, diz aí, o Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia. Então, algumas pessoas, elas acham difícil estudar escatologia, acham difícil estudar a doutrina das últimas coisas, acham confuso, né? Mas nós temos o Espírito Santo, que é o maior intérprete das Escrituras, né? Ele inspirou os profetas, inspirou os escritores, inspirou a escrita dos autógrafos, que são os originais, né? Que hoje não existem mais. O que existem hoje são cópias de cópias até chegar a nós a escritura completa. Então, nós temos a ajuda e podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Tem muito jovem que tem, não só jovem, mas também adultos, que tem medo do livro de Apocalipse, né? Tem medo do livro de Apocalipse porque é um livro confuso, é um livro difícil na visão deles, né? Na visão destas pessoas, mas você pode contar com a ajuda do Espírito Santo para direcionar a sua vida a entender as Escrituras no que concerne à doutrina das últimas coisas. Subtópico 3, Deus fala a respeito do futuro. É do interesse de Deus mostrar e revelar o futuro das Escrituras. Nós vemos isso, né? Quando ele chama Abraão, ele mostra um futuro magnífico, né? Para a descendência de Abraão. Quando ele fala com Moisés, ele mostra a futura terra prometida. Quando ele fala com Davi, ele promete um descendente que reinaria para sempre sobre o trono, sobre a casa de Davi, que é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus fala o famoso sermão da montanha, ou o sermão escatológico, né, o sermão das últimas coisas, ele fala de acontecimentos que aconteceriam décadas depois, como por exemplo a invasão de Jerusalém, a destruição do templo, mas também fala de coisas do futuro, como a grande tribulação, como o retorno de Cristo, né? Então, Deus ele tem interesse em revelar o futuro. E uma coisa nós precisamos ressalvar aqui, né? Tudo já está revelado nas Escrituras. Não há nenhuma revelação adicional. Tudo está aqui. O cânon bíblico está fechado. Então, qualquer pseudo-profeta que venha adicionar alguma revelação às Escrituras, o seu ensino deve ser rejeitado, porque tudo está revelado nas Santas Escrituras. Então, esse ponto nós aprendemos aí, né? A doutrina das últimas coisas e a Bíblia. As últimas coisas estão reveladas
na Bíblia Sagrada. O ponto importante, né, desse tópico número 1 diz o seguinte: na palavra de Deus encontramos vários textos que fundamentam o fim de todas as coisas. Então, a doutrina da escatologia é uma doutrina fundamentada nas Escrituras. Você encontra a doutrina das últimas coisas tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. É uma doutrina fundamentada nas páginas sagradas, na Bíblia Sagrada. Tá bom? Se você tiver alguma pergunta nesse ponto, algum comentário, né, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos interagir com você e aprendermos juntos. Então vamos para o ponto principal 2, o tópico 2, que diz, é uma pergunta, né? Por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? Qual é o sentido desse estudo? Por que nós devemos estudar essas coisas? Exemplo, por que estudar a tribulação se nós que somos pré-tribulacionistas, assembleianos, não vamos passar pela tribulação? Qual é o sentido disso? Então vamos lá. Subtópico 1. Primeiro objetivo, o primeiro porquê nós temos que estudar escatologia: para termos uma vida santa. Para termos uma vida santa. Então o Senhor espera de nós que, conhecendo a doutrina das últimas coisas, vivamos uma vida santa e piedosa. Uma vida pautada na santidade, na vigilância, no estar alerta, esperando o arrebatamento da igreja. 2 de Pedro, capítulo 3, e versículo de número 11, está aí na sua revista, na Nova Almeida Atualizada, diz: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Então, o primeiro objetivo de estudar escatologia é para termos uma vida santa. Segundo objetivo, que é o segundo tópico, para estarmos alertas. Tá? Ao usar os profetas para falarem do futuro, o Senhor anelava em sua grande misericórdia nos alertar, isto é, nos tornar mais vigilantes. Então, o segundo objetivo de estudarmos escatologia é aguçar, vamos dizer assim, a nossa vigilância, aguçar o nosso senso de alerta. Tem muitos cristãos que estão dormindo, estão à parte, né, de toda a revelação escatológica e, sendo assim, não estão alertas, não estão aguardando o Senhor Jesus Cristo. Não estão preocupados com o fim de todas as coisas. E isso é muito perigoso, porque a Bíblia diz que Jesus vem como um ladrão, não na questão de roubar, mas ele vem, né? A Bíblia usa esta linguagem porque o ladrão não avisa a hora que ele vai arrombar a sua casa, na hora que ele vai roubar a sua família. Então Jesus, ele vem inesperadamente. Então Jesus usa a analogia do ladrão, da ação inesperada do ladrão, para falar sobre a sua vinda. Então, isso nos leva a estudar a escatologia, para termos uma vida alerta, né? Estarmos sempre alertas, buscando sempre esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. O tópico 3, subtópico 3, é o terceiro objetivo que nós temos para estudar a escatologia, que é para termos esperança e sabermos combater as heresias. Aqui nós temos dois objetivos, né, em um só. Primeiro, termos esperança de que um dia nós abandonaremos este mundo, seremos arrebatados, e como diz Paulo aos Tessalonicenses,
estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus por isso. E também para combatermos as heresias, né? Então existem, o autor coloca aqui três doutrinas, né? Que nós respeitamos a opinião de cada um, mas nós assembleianos não adotamos estas três doutrinas, né, que nós vamos falar aqui. Primeiro é a doutrina da pós-tribulação, o arrebatamento pós-tribulacionista, né? Então as pessoas que têm esse pensamento acreditam que a igreja vai passar por toda a tribulação e ser arrebatada lá no final. Não há arrebatamento secreto neste modo de pensar. Nós respeitamos, porém não concordamos com esta maneira de pensar. A segunda doutrina, o segundo ensinamento que nós não aceitamos é o universalismo, né? O universalismo diz que depois de tudo, todos vão ser salvos. Não há uma pessoa condenada sequer, né? Ao passo que a Bíblia diz que lá no trono branco, lá no julgamento final, aqueles que não estiverem inscritos, o seu nome no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. Então nós também rechaçamos este tipo de ensinamento. E o terceiro também é o aniquilacionismo, que ensina que depois, né, as almas dos condenados serão aniquiladas e eles deixarão de existir. Também nós não cremos desta maneira, porque a Bíblia diz que as almas que estiverem no lago de fogo serão atormentadas para todo o sempre. Então nós também não acreditamos nesse tipo de doutrina. Então por isso é importante estudarmos, né, a escatologia para combatermos com argumentos sólidos. Não é aquele negócio de falar eu creio e pronto. Não, tem que ter argumento. Você precisa conhecer a escatologia, você jovem, né, que está aprendendo isso agora, você precisa estar alicerçado naquilo que você vai falar. Ter argumento bíblico, mostrar biblicamente para o seu colega de escola, para o seu colega de faculdade, né, que você conhece a doutrina das últimas coisas. Você precisa ter argumentos, tá bom? Não é falar eu creio porque a igreja crê assim, eu creio porque meu pai crê assim. Não, você tem que ter a sua própria decisão de crer desta maneira, baseado em argumentos bíblicos, argumentos escriturísticos, baseados nas Santas Escrituras. Então, esse ponto nós aprendemos 3 objetivos, né, pelos quais nós devemos estudar escatologia. Então, o ponto importante desse tópico 2 diz assim: a segunda vinda de Cristo é a nossa esperança. Não temamos o dia do Senhor. Então, nós que somos salvos, não precisamos ter medo do dia do Senhor, do arrebatamento, da grande tribulação. Não precisamos ter medo do livro de Apocalipse, porque nossa esperança é o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo para levar a sua noiva, e nós estaremos com o corpo glorificado, salvos para todo sempre, alegres na presença do Senhor Jesus Cristo. Então agora nós vamos para o último ponto, né, que é o ponto de número 3, vivendo a esperança cristã. Então a escatologia, ela traz a esperança, né? A palavra esperança, ela está totalmente relacionada com a escatologia. Então isso é muito importante. Subtópico 1, o retorno iminente do noivo. Então o que é iminente? Iminente é aquilo que pode acontecer a qualquer momento. Nós, assembleianos, cremos no arrebatamento secreto, iminente. A qualquer momento Cristo voltará e arrebatará a sua igreja. Então, a essência da doutrina cristã a respeito da escatologia
está relacionada à expectativa do iminente retorno do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua noiva. Então, esta é a essência da doutrina cristã, a esperança do retorno iminente de Cristo. Se você é um cristão jovem e não tem esta esperança da volta de Cristo, do arrebatamento iminente, do arrebatamento secreto, você precisa rever o seu cristianismo, precisa fazer uma análise nas suas doutrinas, daquilo que você crê, porque o jovem assembleiano, o jovem cristão, não só assembleiano, mas o jovem cristão, ele precisa estar firmado na expectativa, na esperança do retorno iminente de Cristo em glória. Temos um texto que Paulo escreve a Tito, o jovem Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo escreve aí que nós devemos aguardar a bem-aventurada esperança. O que é a bem-aventurada esperança? É o aparecimento do Senhor Jesus Cristo em glória. O arrebatamento da igreja, depois do final da tribulação, o Senhor voltará em glória, pisará o monte das oliveiras, o monte se fenderá, e ali vai transcorrer os elementos finais e vai indo depois ao julgamento das nações. Jesus vence o anticristo no final da tribulação, quando ele vem em glória. Tem o julgamento das nações, instala o milênio, e aí as coisas vão se desenrolando até o estado eterno. Nós vamos estudar isso nas outras lições, tá bom? Subtópico 2, a expectativa do arrebatamento. O cristão deve viver como se o arrebatamento da igreja fosse acontecer hoje. Isso aqui é muito sério, jovem, moço, moça, isso aqui é muito sério. A lição primeiramente é para vocês, porque é a classe dos jovens, mas isso serve para todo cristão. Nós precisamos viver como se Cristo fosse voltar agora. Paulo tinha esta mentalidade. Ele escreve, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, olha, esperando o arrebatamento para a época dele, seremos transformados e subiremos juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares. Então, nós devemos viver, como se o arrebatamento fosse hoje. E aí a pergunta que não quer calar. Primeiro para mim, será que eu estou vivendo o dia de hoje como se Jesus fosse voltar hoje? Você jovem está vivendo o dia de hoje, atualidade, como se Jesus fosse voltar agora? Você moça, você moço, talvez tenha algum irmão, algum adulto também assistindo essa aula. Você, irmão, irmã, você está vivendo como se Jesus fosse voltar agora? Então devemos tomar muito cuidado, porque nós devemos ter a expectativa de que Jesus vai voltar hoje, para vivermos uma vida santa, vigilante e que agrade ao Senhor Jesus Cristo. O terceiro subtópico aí, o último, da lição, diz: a bem-aventurada esperança do crente. Jesus breve vem. Olha que frase, que exclamação. Jesus breve vem. Essa era a esperança dos cristãos primitivos, Eles usavam muito o termo Maranata, ou Maranatá, que significa Nosso Senhor vem, o Rei vem. Alguns estudiosos
acreditam que o cumprimento entre os irmãos naquela época era Maranata. O nosso Senhor vem, o Rei vem, e Ele vem mesmo, para buscar um povo remido, lavado pelo sangue de Cristo. É uma igreja, um povo seu, como diz Paulo a Tito, zeloso e de boas obras. O ponto importante desse tópico 3 diz: aguardamos o arrebatamento, pois cremos que a nossa verdadeira morada está nos céus. Paulo escreve isso aos Filipenses, capítulo 3 e versículo 20. Então, esperemos, jovem, moço, moça, esperem o arrebatamento, como se o arrebatamento fosse hoje. Aprendemos um pouquinho nessa aula sobre a escatologia. O que é a escatologia? A doutrina das últimas coisas. Aprendemos que nós temos que estudar a escatologia para termos uma vida santa, para vivermos em vigilância, esperando o Senhor, para termos esperança e para combatermos as heresias. E aprendemos também, que nós precisamos viver a esperança cristã. Qual é a esperança cristã? Jesus voltará. Jesus buscará a sua igreja. Que Deus em Cristo te abençoe. Espero que esta aula sirva de enlevo espiritual para a sua vida, de crescimento, de edificação para a sua vida espiritual. Jovem, moço, moça, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus e até a próxima aula.